no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 13 ao verso 15. Diz a palavra do Senhor assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Faça uma oração ao Espírito Santo. Peça ao Espírito de Deus para abrir o seu entendimento e ministrar ao seu coração tudo aquilo que está no coração de Deus a seu respeito nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Foi o Eterno que te trouxe e nos ajuntou aqui nessa noite para um tempo de adoração e celebração ao nome dele. E todas as vezes que ele faz isso, ele tem algo sobrenatural para destilar em nossas vidas. Nenhum culto de adoração deveria ser só uma reunião, um ritual. Deveria ser um momento singular na minha vida e na sua. Nós deveríamos vir para estas celebrações com o espírito desperto, para receber de Deus tudo aquilo que ele tem para nós. São oportunidades riquíssimas que o Espírito Santo tem para ministrar nossas vidas. E nós não podemos entrar e sair de um tempo desse sem experimentar as novidades de Deus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nas nossas vidas. Nós te pedimos nessa hora que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos, santifica a nossa mente e o nosso coração e nos introduz no centro do propósito de Deus. Fala conosco e muda a nossa história. Nós te pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Diz para o irmão, para a irmã que está do seu lado: a cruz de Cristo, base da nossa vitória. Cruz de Cristo, a base da nossa vitória. Vamos sentar, amados. O Senhor tem nos incomodado muito. Nessas últimas semanas, a respeito do ministério de Jesus. Jesus não veio para ser milagreiro. Jesus não veio para ser multiplicador de pães e peixes. Não. O ministério de Jesus centra-se na cruz do Calvário, quando ele realizou a obra da redenção do ser humano. Jesus veio para salvar o perdido, não veio para fazer milagres. Embora os milagres façam parte da pregação do Evangelho. Porque o milagre é a expressão do poder de Deus. E nós não podemos viver sem o sobrenatural de Deus. Amém? Mas o foco de Deus era que Jesus fosse enviado à terra para nos resgatar da maldição da lei. Que maldição é essa? A maldição advinda do pecado, que nos expôs à vergonha, ao opróbrio, nos fez perder o melhor lugar que existia no planeta, que era o paraíso. Nos tirou da presença de Deus e nos colocou cara a cara com o diabo, que porque falhamos se tornou o mentor do mundo, a mente por trás do mundo. Jesus disse que é um governo, há uma mentoriação no mundo, e essa mentoriação é feita por Satanás. Você pode não acreditar nisso, e tem muita gente que nasce e morre e não acredita nisso, mas Jesus não mente. E ele disse uma vez para os seus discípulos: eis aí vem o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Ele estava falando a respeito da intromissão de Satanás na sua história, para que tentasse frustrar um projeto de Deus.
Um dia nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que nós queremos agora é focalizar na cruz. O que aconteceu na cruz do Calvário não foi algo para fazer de Jesus um mártir. Foi algo para fazer de Jesus um libertador. Porque nem todo mártir liberta, mas todo libertador faz diferença. E Jesus veio para isso, veio para nos libertar. Veio para, na cruz do Calvário, conforme nós pregamos no domingo passado, usar o púlpito da cruz para pregar a mensagem mais curta e mais poderosa que alguém poderia ouvir no universo. Ele disse: está consumado. Quando ele disse está consumado, ele fechou um ciclo divino na terra. E ele disse: com isto, encerrou-se o tempo do governo da carne, do pecado, do mundo, do diabo, e se estabelece agora na terra uma nova perspectiva para o ser humano. O homem não precisa mais viver refém dos seus pecados, nem debaixo dessa mentoriação maligna, mas em Cristo ele encontra uma porta aberta no céu, volta a ter comunhão com Deus e passa a ser chamado filho de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você pode não avaliar, mas há uma diferença grande entre ser criatura de Deus e filho de Deus. Olha bem no olho dessa pessoa e fala: você é filho. Você é filho. Você não está na terra para ocupar espaço. Você está na terra para destilar toda a ascendência que Deus tem sobre a tua vida. Você está na terra para dizer: Jesus é Senhor e o reino de Deus chegou entre os homens. Amém, amado? Mas você pode aplaudir muito. Essa é a mensagem da cruz. Jesus foi na cruz para que eu e você pudéssemos dizer isso. Amém, amados? O que aconteceu na cruz? Jesus pagou a nossa dívida. Em Levítico ele é chamado de Goel, o parente remidor. Aquele que é idôneo porque está na mesma linha que nós, ser humano, não teve pecado, então ele estava qualificado e ele tinha reserva suficiente para pagar a conta. Ele podia morrer, entregar a sua vida, porque a vida dele estava na mão do Pai. Ele pagou a nossa dívida, tirou de nós todo escrito, tirou de nós todo o peso da condenação e nos levou para a presença de Deus, salvos, regenerados, justificados. Nos levou para a presença de Deus, santificados. Nos levou para a presença de Deus, nascidos de novo, para que o novo momento entrasse na minha vida e na sua. Na cruz do Calvário, Jesus tratou com a nossa cadeia espiritual, tratou com as cadeias da maldição, tratou com as enfermidades. E em Isaías diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. A Bíblia diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz, aquilo que nós precisávamos sofrer para nos vermos livres da condenação, ele levou por mim e por você. Então isso tudo aconteceu na cruz do Calvário. Por causa da obra da cruz, nós podemos dizer que temos vitória na batalha espiritual. É por isso que eu e você, por causa da obra da cruz, que nós podemos nos juntar e em nome de Jesus dizer para as forças da maldade: saiam. E elas saírem. É por causa da obra da cruz. Não é porque você fala grosso, não é porque você é valente, é porque Jesus foi vencedor. E a vitória que ele conquistou, ele não levou para ele, ele colocou para nós desfrutarmos na terra tudo aquilo que ele ganhou para nós. Não tínhamos competência, ele se habilitou, ganhou e nos credibilizou os louros dessa vitória. O despojo de tudo isso ele colocou na minha mão e na sua. Isso é sobrenatural. Mas há mais 3 coisas, e eu queria compartilhar com você essas 3 coisas hoje, que são fatores de vitória na nossa vida e que também aconteceram na cruz do Calvário, resultado da obra, do ministério de Jesus. Além da vitória sobre doença, enfermidade, além da vitória sobre a condenação, além da vitória sobre a carne, o diabo, o mundo, além da vitória na batalha espiritual,
3 coisas aconteceram na cruz do Calvário, que foram creditadas para nós, e que nós precisamos discernir e tomar posse, para termos uma vida vitoriosa como homens e mulheres de Deus. 3 coisas. Número 1, o perdão. Diga, perdão. Na cruz do Calvário, eu recebo o perdão. Segunda coisa, mudança de caráter. Olha bem no olho do seu irmão e fala: na cruz do Calvário, Jesus garantiu um caráter novo para nós. Amém? Terceira coisa, na cruz do Calvário, nós recebemos uma nova identidade. Fala, uma nova identidade. Nós vamos ver cada uma dessas coisas para você discernir a importância disso. O perdão. Escute aqui, só o cristianismo oferece perdão. Nenhuma outra religião ou seita no planeta oferece perdão. Só o cristianismo oferece perdão. Olha para o irmão que está do seu lado. Você está com tudo e não está prosa. Você está na única religião do universo que te oferece perdão. Cancela a tua dívida, passa uma borracha no teu pecado, muda a tua história, faz de você uma pessoa sem passado, uma pessoa com uma história. Você está entendendo isso ou não? Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é sobrenatural. Agora você vai me perguntar: mas eu já sei disso. Eu sei que você sabe. A diferença agora não é entre o saber, não é pelo saber. A diferença que vai acontecer agora é pelo viver. O que acontece quando nós tomamos posse do perdão de Deus na nossa vida? O Senhor falou: dos teus pecados eu não me lembro jamais. Eu jogo tudo isso no mar do esquecimento. Não é que Deus tem amnésia, não existe isso em Deus. É que Deus decide não trazer para o agora a história que a cruz do Calvário resolveu na tua vida. Por que é importante o perdão? Porque quando eu não recebo o perdão, quando o perdão não vem na minha direção, eu estou debaixo de condenação, juízo. Espiritualmente, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, fez esta confissão, consciente de que é um pecador, é uma pecadora, e precisa da graça salvadora de Deus. Se você fez esta declaração, olha para mim, no reino do Espírito, há um decreto emitido desde a cruz do Calvário, que diz que os teus pecados foram perdoados. Não sou eu quem está dizendo, eu não tenho competência para isso. Quem está dizendo é o Senhor da glória. Lá na cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus Cristo na terra, quando o sangue tocou na terra, um decreto espiritual se estabeleceu no universo. Aqueles que estiverem debaixo deste sangue da aliança, tem a garantia de que os seus pecados foram perdoados. Agora olha para mim. Quem tem pecado perdoado não está sujeito a juízo. Você não pode levar à justiça alguém que tenha cometido um delito contra você e você perdoou. Não faz sentido. O perdão anula o procedimento jurídico. A mulher apanhou do marido. Ainda tem marido que bate em mulher, não tem? Aqui não tem não, mas tem lugar que faz. Aí ela vai com o olhão roxo lá na delegacia da mulher. Agora vai ter que ter também a de homem, porque tem mulher que bate feio, meu irmão, e bate muito. Mas por enquanto é só da mulher.
Ela vai lá com o olho roxo e fala: aquele troglodita me acertou um boxe no olho. Aí a delegada diz assim: a senhora quer fazer a queixa, registrar aí o boletim e tal? Ela: sim. Aí ela registra aqui. Aí ela volta para casa. Chega lá, o bonitão está com um buquê de rosas, aquele olhar 428 para ela, dizendo: meu amor, eu não sei onde eu estava com a cabeça, me perdoa. Aí dá uns 2 beijos nela, entrega o buquê, leva ela para comer um sanduba no McDonald's. Aí volta com ela para casa, aí namora com ela. Aí no dia seguinte ela vai na delegacia e diz assim: doutor, pensando bem, foi uma crise que ele passou, eu não quero fazer nada, ele é o pai dos meus 32 filhos, eu não posso fazer nada contra ele, eu amo esse homem. O que a autoridade policial pode fazer a partir daí? Hein? Nada. Por que não pode fazer nada? Porque não há mais acusação. A pessoa desculpou o outro, ou seja, tirou a culpa. Foi isso que o Senhor fez conosco. Havia um débito espiritual na nossa vida. O pecado gerou em nós o caráter do pecador, e nós nos tornamos inimizade com Deus. E se nos afastamos de Deus, nos aproximamos do outro Senhor, porque só tem 2 senhores. Se nós nos afastamos de Deus, automaticamente, mesmo sem saber, nos aproximamos do outro Senhor. E vivemos a nossa vida assim, éramos gente boa, socialmente correto, politicamente correto, financeiramente correto, mas espiritualmente condenado, afastados de Deus pelo pecado. E aí há uma estrutura espiritual montada exclusivamente para nos trazer vergonha e opróbrio, chamada hostes da maldade, mentoreada por Satanás, cuja função é dia e noite acusar os irmãos. Não há acusação onde não há delito. O problema é que muitas vezes nós, que fomos perdoados por Deus, não tomamos posse do perdão que Deus nos deu. E o diabo então chega na vida de muitos e muitas, com o dedo acusador, cobrando uma dívida que não existe, gerando nestas pessoas, porque elas são incompetentes para resolver isso, gerando nestas pessoas uma culpa que não existe. E se ela não existe, teologicamente chama-se falsa culpa. Então o que acontece na vida de muitos homens e mulheres de Deus sinceros, mas que não entendem a graça de Deus, que não entendem o favor de Deus, que se veem não merecedores, mas também entendem que Deus não tem competência para superar a nossa insignificância, e não recebem o perdão de Deus nas suas vidas. E o diabo sabe onde está uma pessoa que não recebe o perdão de Deus, que vive tentando resolver a sua vida fora da cruz, que vive tentando resolver os seus pecados pela autoajuda, pela mentalidade humana mundana, pelos recursos humanos. É uma pessoa que tem insights de vitória e muitos momentos de derrota. Ela frustra, ela entra em debilidade emocional, e o diabo mete o dedo acusador na cara dessas pessoas, e às vezes usa pessoas tão próximas delas para serem boca do diabo, para acusá-las de uma coisa que o céu já absolveu. Hoje o Senhor está chamando a mim e a você, não é para vivermos uma graça barata, porque o perdão é de graça, mas para Deus custou tudo o que Ele tinha, o que Ele era. O perdão eu e você recebemos de graça por graça, mas Ele teve um preço altíssimo para Deus.
o mentor da salvação, o autor da salvação, ele pagou um preço caríssimo. Ele entregou o próprio filho para morrer por mim e por você. É um preço muito alto. Imagine você que é pai e mãe, entregando o seu filho para morrer num sacrifício por uma pessoa que estuprou 10 mulheres na Malásia, que você nem conhece. Você faria isso? Pois é. Então esse preço é muito alto. Nós precisamos entender o valor do perdão, recebê-lo por graça, mas não baratear a graça. Você não vai viver pecando porque tem perdão garantido. Esta não é a conduta de quem está aos pés da cruz. Mas você não pode também tomar tinta do diabo, colocando o dedo na sua cara o tempo todo, dizendo que a sua história não está resolvida, dizendo que a tua vida não mudou, dizendo que o teu passado continua na tua frente, cobrando de você uma coisa que Deus já deu por resolvida. Olha para o irmão e para a irmã que está do seu lado. O perdão é uma chave contra o acusador. Se o teu arrependimento é sincero, a obra da cruz se processa na tua vida e muda o histórico espiritual que você tem. Por causa do perdão, os homens e mulheres de Deus deixaram de ter passado, passaram a ter uma história em Cristo. Você não é mais o que era, mas por causa da graça e da sua insignificância, você também ainda não é tudo o que vai ser um dia, porque o Senhor está te levando e te conduzindo de glória em glória, até você refletir a estatura do varão perfeito, que é o nosso principal objetivo. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo para mim e para você: dá um basta na acusação do diabo. Você não foi nada, mas o Senhor que foi tudo, tomou a tua história e fez a tua vida ter sentido na terra. Os céus olham para você com uma expectativa que muitos de nós não conhecemos. Amém, amado? Hoje você vai dar uma olhada para trás na sua vida e vai dizer assim: chega, Satanás. O sangue do Cordeiro transformou o meu passado numa história digna de ser proclamada na terra. Eu sou um testemunho da graça de Deus. A igreja precisa entender isso, irmãos. Há muito legalista na igreja. Há muitas pessoas que não entenderam o perdão e são incapazes de perdoar. Porque só quem recebe perdão está qualificado para perdoar. E tem gente que nasceu e morreu no Evangelho e nunca compreendeu, porque nunca recebeu o perdão de Deus na sua vida. Você não é aliado do diabo. Você não é boca de Satanás para acusar um homem ou uma mulher de Deus que se arrependeu aos pés da cruz e deixou para trás uma história que não quer viver mais e se qualifica como uma novidade de Deus na terra, vivendo os melhores dias da história de Cristo na vida dele. Se isso está acontecendo na sua vida, meu irmão, se você é aliado do diabo, que vive acusando aqueles que Jesus já remiu, por favor, reavalie a sua vida. Por favor, reveja a sua história. Por favor, se derrame aos pés da cruz e receba você em primeiro lugar o perdão tão necessário para mudar a tua concepção e fazer de você um instrumento de Deus na face da terra. Porque bem-aventurado é o que perdoa, não é o que julga. Feliz é aquele que abre mão do seu direito em benefício da vitória do outro. Amém? Segundo benefício que nós falamos aqui na cruz do Calvário, além do perdão, nós vamos falar sobre a mudança do caráter. Quantos receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Você sabe o que é receber Jesus? Não é abrir a porta da tua casa e dizer: por favor, senta aqui, vamos tomar um lanchinho. Não é isso não é receber uma visita. Receber Jesus é se tornar templo e morada do Espírito Santo de Deus. É ter a convicção de que o Deus que não cabe no universo decidiu morar dentro de você. Olha para o irmão que está do seu lado. Você recebeu Jesus?
Então, para onde você vai, Ele vai contigo. A vida dele está em você. Ele quer transformar a sua vida num tabernáculo de glória na terra. Ele quer que as pessoas olhem para você e digam assim: esse sujeito tem um jeito diferente. Não sei o que é não, mas eu gosto de estar perto dele. Eu, quando estou muito angustiado, eu chego perto dessa pessoa, a presença dele me faz um bem. Não é porque você é médium não, irmão. É porque você transporta a glória de Deus. E onde a glória de Deus está, meu irmão, as coisas acontecem. Por quê? Porque Deus não se desloca sem a sua glória. A essência de Deus e a glória de Deus são a mesma coisa. Se Ele habita em mim e você, preste atenção, e agora ficou difícil para nós. Se Ele habita em mim e você, a presença dEle é a garantia da glória dEle na nossa vida. E é por isso que nós não podemos nos mover em qualquer direção. Nós não podemos nos ligar de qualquer forma. Nós não podemos fazer alianças de qualquer jeito. Nós temos que ver que julgos estão sobre as pessoas para saber se com elas podemos fazer alianças. Você está entendendo isso? Porque você já não transporta mais a glória da carne. Você já não transporta mais as características do mundano perdido. Você agora transporta as características do teu Salvador. A vida do Cordeiro está em mim e em você. Oh, glória! Se a vida dele está em mim, as características dele são encontradas em mim. Você agora vai entender por que que o crente decepciona tanto. Olha para mim. Você pode não saber como é ser um crente, mas o ímpio perdido lá fora sabe como deve ser a vida de um crente. Aí ele olha para mim e para você e não vê as características daquele que habita em mim. Aí ele olha e diz assim: eu sei que você nunca ouviu isso, e em nome de Jesus nunca vai ouvir, nunca vai ouvir. Mas tem gente que já ouviu assim: ser crente é isso? Sabe por que ele diz isso? Ele não vive, mas ele sabe como deve viver aquele que tem Jesus. Por quê? Porque ele espera ver em nós as características de Jesus. Então, quando Jesus entra na minha vida e na sua, ele mudou o nosso caráter. Caráter é o conjunto das nossas características. O apóstolo Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu oro para um dia dizer isso com uma tranquilidade sobrenatural. É o grande desafio do cristão, diante das crises das circunstâncias, dizer assim: já não sou eu quem vive. Essas coisas, com roupa sem roupa, comida sem comida, naufrágio sem naufrágio, honra sem honra, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Você tem se empenhado em deixar que o caráter de Cristo flua através da sua vida? Agora, escute aqui. Você não precisa deixar de ser o que você é na sua vida secular para manifestar o caráter de Cristo. É fazendo tudo o que você faz lá fora, trabalhando, vendendo, comprando, conversando, se relacionando, que você precisa mostrar que Cristo habita em você. E aí para agora, no seu trabalho, nas decisões que você toma, nos julgamentos que você faz, nos negócios que você realiza, você tem consciência de que é Cristo em você que está fazendo isso?
na maneira como você lida com as questões da casa, do casamento, da família, do seu ministério, da sua célula. Você tem convicção de que quando você se move, é Cristo que está sendo visto através de você? Mas isso é um esforço muito grande. Espera aí, isso está garantido na obra da cruz. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele habita em mim. Qual é o nosso problema? É a nossa mentalidade. Por isso Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas ele está falando para crente que estava em Roma. Carta aos Romanos é uma carta do apóstolo Paulo para os discípulos que ele deixou em Roma. Homens e mulheres de Deus que estavam sendo contaminados pela mentalidade do humanismo, a mentoriação do sistema greco-romano, principados do saber, formatando a mentalidade do cristão como o mundo. E Paulo diz assim: olha aqui, vocês não estão vivendo os melhores dias em Cristo, vocês não estão vivendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por uma razão só. Não é porque vocês não têm Jesus, é porque vocês não têm a mente de Cristo. Tem que mudar a mentalidade. Enquanto formos mundanos no ser, destilaremos a essência do mundano. Quando nos tornarmos homens e mulheres de Deus na essência, nós vamos destilar a essência de Cristo. E o caráter de Jesus vai ser visto na nossa vida. Essa parte a gente não gosta, gosta do perdão. Mas da decisão de deixar Cristo viver através de mim, não é fácil não. Por quê? Porque eu tenho que mortificar a minha carne. Eu tenho que dizer para todas aquelas concupiscências e paixões que eu tenho, dizer assim: acabou. Vocês governaram um dia, a partir de hoje não governam mais. Eu vou funcionar como quem tem Cristo na sua vida. Minha mente não pensa mais como o mundo pensa. Minha mente agora pensa como Cristo pensa. Porque os nossos pensamentos é que formatam os paradigmas da nossa cabeça. E são esses paradigmas que definem as nossas atitudes. Isso que você é no teu trabalho, totalmente diferente do que você é na igreja, é porque você aqui está num ambiente protegido. Quando você sai daqui, sua mente se torna refém das histórias do mundo à sua volta. E muitas vezes muitos crentes se tornam mais mundanos do que o pior dos ímpios lá fora. Mas isso não está acontecendo aqui, amém, irmãos? Levante sua mão para o alto e diga: meu Pai, eu quero mudança de mente. Eu quero a mente de Cristo governando a minha. Eu quero ser na terra um homem, uma mulher que destila o caráter de Cristo. Eu quero ser conhecido não pelas coisas que eu sei, mas pela essência de Cristo através de mim. Essa é a diferença que o mundo quer ver. Porque de sabido o mundo está cheio, de gente esperta o mundo está cheio, de competente o mundo está cheio, dentro e fora da igreja. O que vai fazer diferença não é o que você conquista no banco acadêmico, é o que você conquista no joelho aos pés da cruz. Se você não tiver competência para isso, os teus diplomas não vão fazer você fazer diferença. Você vai ser mais um competente fazendo o que todo mundo faz. Amém? Terceira, para a gente terminar. Você na cruz recebe uma nova identidade. A salvação é, na verdade, um conjunto de obras simultaneamente acontecendo para nós. Nós somos santificados, justificados, nós somos redimidos, nós fomos regenerados. O que aconteceu no universo? O Senhor fez o homem e a mulher, colocou no paraíso que Ele tinha preparado antes para eles viverem. Então aquela foi a geração inicial. Aquela geração falhou, pecou contra Deus. E o pecado foi uma coisa tão violenta que a iniquidade se instalou na vida do ser humano. A ponto do salmista dizer assim: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, o ser humano, do jeito que ele nasce,
ele nasce com a matriz da iniquidade do pecado. É uma questão de tempo e o pecado vai florir, vai aparecer. Ele é intrínseco ao ser humano. Essa geração, essa raça, não serve para Deus. Deus falou: o dia que pecar, morre. Se Deus falou que o dia que pecar morre, o pecado tem que gerar morte. Só que não é a morte que eu experimento no meu corpo por causa do pecado. Jesus tomou o meu lugar e experimentou essa morte por mim. Então, espiritualmente, morreu. Mas se morreu, não tem expressão de vida, morreu. Então tinha que nascer uma nova geração, tinha que nascer uma nova raça de homens e mulheres, com uma matriz diferente. Que matriz? A matriz da santidade e da pureza que estava em Cristo. Então a Bíblia diz que nós nascemos de novo, nascemos pela palavra, no poder do Espírito Santo. Como é que isso aconteceu? A síntese disso foi a concepção de Jesus. O que aconteceu lá? Maria estava lá e o anjo chegou para ela e disse assim: ô Maria, Deus te escolheu para trazer o Salvador para a terra. Aí Maria falou para ele assim: como é que pode isso? Não conheci homem nenhum, eu sou virgem, como é que eu vou trazer o Salvador? A Bíblia diz que a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, gerou Cristo. Por isso Cristo se diz: eu sou o verbo, e o verbo se fez carne. João capítulo 1. Então a palavra, pelo poder do Espírito Santo, gerou o Salvador. Uma nova raça nasce pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. A velha natureza morre na cruz do Calvário em Cristo, e uma nova geração nasce pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Geração que agrada ao Altíssimo, formada com o DNA da santidade e da pureza. Amém, amados? Essa nova identidade, que até temos um novo nome que não sabemos, mas está no céu, é que nos garante que somos raça eleita, geração escolhida, povo separado para o louvor e para a glória do Senhor. Quando nós nascemos de novo, deixamos de ser criaturas de Deus, porque perdemos o direito à filiação. O pecado nos separou de Deus. Nos tornamos agora filhos e filhas de Deus. Diz a Bíblia: herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cristo, nosso Salvador, o primogênito da nova raça, é também o nosso irmão mais velho. Amém? Irmão mais velho. A essência de Cristo está em mim, está em você. O que Deus quer com isso? Ele está dizendo: olha, eu dei uma nova identidade para vocês. E na Bíblia, nos primórdios do povo de Deus, lá em Israel, o povo judeu, o nome, a identidade estabelece um destino. Quando ele diz filhos de Deus, quando ele empresta o nome dele para nós, ele está dizendo: o nosso destino agora é em direção a Deus, não mais ao inferno, à morte, não mais à degradação, não mais a morte eterna, mas nós recebemos a vida eterna e somos destinados para Deus. O nome novo significa um destino novo. A nova identidade nos estabelece para uma nova rota. Nós que estávamos indo em direção à morte eterna, ao inferno, agora recebemos a vida eterna e nós caminhamos em direção às mansões celestiais. Você não entendeu isso?
Se você tivesse entendido isso, você tinha dado cambalhota aí na sua cadeira, você tinha dado um aplauso para o Deus Todo-Poderoso, porque Deus mudou a tua história, mudou a minha essência e a tua. Deus disse: não mais pecador, mas remidos e lavados pelo sangue do meu Filho, não mais perdidos, mas encontrados pela minha graça e pelo meu amor, não mais largados no mundo, mas ligados a mim. Deus está dizendo para mim e para você hoje: os teus dias de derrota acabaram, porque você está entendendo o que é ter o perdão de Deus, o que é ter o caráter de Cristo e principalmente uma nova identidade. O diabo vai olhar para você e mostrar o retrato da velha carteira, mas no céu existe uma nova codificação, e a marca do Cordeiro faz de você a imagem e semelhança do Eterno. Teu destino e o meu é céu, não é inferno. Então não aceite viver abaixo do propósito de Deus. Não aceita. Não se sujeita aos caprichos do diabo. Ele quer te colocar debaixo do pé dele, mas a Bíblia diz que ele fica debaixo do nosso pé. Eu queria orar por você. Você que tem vivido debaixo de cadeias, traumas, feridas, crises, está se vendo uma pessoa fracassada na sua vida, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que vive debaixo de condenação, se escondendo, encobrindo um passado que o sangue do Cordeiro já resolveu. Você que está vivendo dias de cadeias violentas na tua alma, feridas emocionais, rejeição, perdas. Você que está vendo territórios tão nobres que o Senhor te deu sendo largados e colocados na mão do diabo, como que você estivesse negociando a sua história. Deus hoje está te chamando para mudar a tua vida. E eu creio que você pode sair daqui hoje com um milagre na tua história. Você vai sair daqui como homem ou mulher que vai andar de cabeça em pé, olhando na direção do Eterno, superando as circunstâncias, tendo as suas debilidades supridas pela graça de Deus. Não é porque você é grande, é porque o Deus grande fez uma grande obra na tua direção. Não é porque você pode, é porque o Deus que pode tudo entregou o nome dele para mim e para você, para que tudo aquilo que nós pedíssemos no nome dele, tivéssemos a convicção de que ele faria. Você que tinha uma vida medíocre, veio para o Evangelho e continua tendo uma vida medíocre. Isso aí é mentira do diabo. Eu não estou dizendo vida abastada com dinheiro no bolso. Mediocridade não é contraposta com riqueza. Mediocridade só sai quando a tua vida tem sentido. E Deus quer que você tenha uma vida com sentido na terra. O resto é consequência dessa vida abundante que Deus deu. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de prosperidade. Estou falando de necessidades supridas, de uma vida com sentido, uma cabeça liberta para ver o que Deus quer fazer. Uma pessoa convicta que se move por fé, que não se desespera diante das crises, mas tem a convicção de que o Deus que não pode falhar, Ele fez a obra perfeita que não precisa ser remendada, está de olho na tua história e no tempo oportuno vai mudar o desígnio da tua vida. Você quer isso? Você quer se libertar disso? Então eu queria orar por você. Sai do teu lugar, pega as tuas coisas, vem para cá. Eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje, irmãos, para muita libertação, para quebrar paradigmas que um dia valeram para nós, mas uma chave só funciona até o dia em que uma nova porta se coloca diante de você. Com essa chave que você tem, você não abre as portas que Deus tem para você abrir. Ele tem portais tremendos para você passar, e você precisa da chave certa para atravessar essas soleiras e entrar no melhor de Deus na sua vida.
Tem muita pessoa, muita gente angustiada, abafada, porque está vendo pessoas do seu círculo próximo sendo tragadas pela mentira do diabo, engodadas pelo saber. Preste atenção, preste atenção. O nosso problema não é saber, o nosso problema não é crescer no conhecimento, o nosso problema é ser engodado pelo conhecimento. O nosso problema é fazer do saber o Deus da nossa vida e roubar as oportunidades de Deus fazer o sobrenatural em nós. O nosso saber está limitado ao nosso fazer e o nosso poder, mas Deus está acima da nossa capacidade. Ele diz: olha, os meus pensamentos são mais altos que os teus, os meus caminhos são muito mais altos do que os seus. Eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito. São pensamentos de paz, e não é essa crise que você está passando, não é isso não. Eu queria que você fosse para Deus agora e colocasse a tua causa diante do Eterno. Entendendo que tudo na nossa vida muda aos pés da cruz. A obra da cruz não dividiu só a história da humanidade num tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Não. A obra da cruz ainda hoje divide as histórias de muita gente em tempos antes e depois dela. Quando nós nos posicionamos corretamente diante da cruz de Cristo, com humildade e quebrantamento no coração, reconhecendo a nossa vaidade, soberba, presunção, e nos arrependemos diante de Deus, a cruz se torna um portal aberto para um tempo novo, e nós adentramos numa história nova, preparada por Cristo, mentoreada por Ele. Isso faz diferença. Isso pode mudar a vida de muita gente aqui hoje. Você pode ter entrado hoje aqui sem esperança, com áreas de incredulidade na sua vida, mas se você decidir hoje tomar posse da obra da cruz, eu tenho convicção de que você vai sair daqui renovado no seu espírito, sua alma sujeita aos propósitos de Deus, e os teus olhos abertos para verem as novidades de Deus, além do véu, além da poeira, além da crise. Deus continua trabalhando, e Ele ainda não acabou a obra dele na nossa vida. Você pode ter visto muita coisa, mas ainda não viu tudo. Você pode ter ouvido muitas coisas, mas ainda não ouviu tudo. Porque as coisas que Deus tem para revelar para mim e para você, Ele não vai usar os olhos humanos e o entendimento humano. Ele vai revelar pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como escrito está: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, no entendimento humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque é o Espírito que conhece o interior do homem. O Espírito Santo sabe da tua necessidade nessa noite. O Espírito Santo sabe da tua crise. O Espírito Santo conhece o choro que você liberou sem barulho e sem lágrima. O Espírito Santo sabe da perda que você está administrando na sua vida. O Espírito Santo conhece os teus tempos de solidão no meio de uma multidão. O Espírito Santo sabe. E Ele sabe por quais portais vai caminhar com você nessa noite, até que você se encontre com a tua paz. A paz que o mundo não dá, que o entendimento humano não consegue compreender. Mas você entrará num tempo novo diante de Deus.
Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nessa hora meus irmãos e irmãs diante do teu altar. O Senhor sabe o que está no coração de cada um deles. O Senhor sabe o que está na vida de cada um deles. O Senhor sabe das suas alegrias e tristezas. O Senhor conhece suas crises. O Senhor conhece os seus momentos de vitória e as derrotas que eles sofrem. Mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E nessa hora eu te peço, meu Deus, que pelo teu Espírito Santo o Senhor se derrame sobre a vida dos meus irmãos e traga sobre eles o bálsamo, o refrigério, que seja como águas frescas e límpidas sendo derramadas na direção deles. Que o sobrenatural de Deus se processe na vida deles. Que nessa noite haja libertação, meu Deus. Que as cadeias infernais sejam quebradas e desfeitas. Que os laços de doença e enfermidade sejam quebrados e desfeitos. Que o fogo do Senhor venha sobre eles e queime todo o vínculo com tudo aquilo que não procede do Senhor. E que a tua mão, meu Pai, a mão que providenciou redenção para nós, seja sobre a vida de cada um deles. E que eles recebam nessa hora, meu Deus, segundo suas necessidades e segundo a tua muita fidelidade. Que o Senhor os supra, meu Deus, nessa noite. Que eles saiam daqui, ó Deus, alegrados no Senhor, esperançosos, meu Deus. Que apesar das nuvens, eles consigam ver o raiar do sol. Meu Deus, sela isso na vida dos meus irmãos. Sela isso na vida das minhas irmãs. Que o casamento deles seja o lugar da manifestação da tua glória. Que a casa deles seja a habitação dos teus anjos. Que o lar deles seja um pedaço do céu na terra. E que o teu nome e a tua bandeira sejam elevados na cumieira da casa de cada um deles. Meu Deus, toma-os pela tua mão poderosa. E como um pai zeloso carrega o filho em segurança pelos caminhos difíceis, leva-os nessa hora pelo caminho da vitória. Eu os abençoo, meu Deus, nessa noite, com paz, com saúde, com alegria no coração, com prosperidade, meu Deus, com sonhos ressuscitados, com a esperança que move exércitos valorosos em direção à vitória e ao despojo do Senhor. Leva-nos para os nossos lares em paz. Dá ordem aos teus anjos para nos levarem de volta em segurança para os nossos lares. Nos livra dos acidentes e incidentes e de toda intercorrência desagradável e ruim, inclusive no trânsito e nos relacionamentos. Nos dá uma noite bendita na terra, meu Deus. Ministra-nos enquanto dormimos. E amanhã, meu Pai, nos levante para uma semana gloriosa na tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todos os que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. E os que recebem digam amém e dê um aplauso ao Deus Todo-Poderoso.